Alô, confraria, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu tô de volta aqui e vamos conversar um pouquinho aqui sobre saúde. Eu vou falar de uma situação porque tem a ver comigo, mas eu acredito que isso tem muito a ver com muitos dos senhores aqui que me acompanham, porque qual de nós aqui que de repente não mexa com celular, com computador, um tablet, esses equipamentos eletrônicos? Eu acho que a maioria de todos nós, né? Então foi o que me mobilizou a falar desse assunto. Antes eu tava falando meramente assim como uma justificativa, né? Tipo, olha, eu não fiz tal coisa porque senti isso, senti aquilo. Mas agora eu vou falar de uma maneira generalizada. Deixando claro que enquanto eu falo aqui, ó, até apaguei a tela do aparelho. Só vou abrir novamente quando. Aliás, deixa eu fazer o teste bem aqui. Vai que eu esteja equivocado. Deixa eu abrir aqui para ver. Não, ele continuará gravando. Se em algum momento eu precisar olhar aqui, eu só vou segurando aqui o aparelho, mas não vou ficar olhando para a tela. Num conteúdo anterior aí, eu acho que na live, eu acho que foi na live aí que eu falei, eu citei de uma dificuldade que eu tô tendo e eu gostaria até de trazer esclarecimentos. Eu acho que eu consegui encontrar a resposta para uma situação e vou compartilhar para servir para vocês e outras informações mais que eu tive aqui, tá? Pessoal, eu desde 2006, eu tinha 21 anos, próximo de completar 22, né? Eu me vi num cenário que se repete, né? Periodicamente esse cenário se repete, que são as dores de cabeça causadas por problema na vista. De repente, eu lembro que foi eu no curso de graduação, eu ia à tarde, e aí de repente todos os dias eu chegava com muita dor de cabeça. Quando eu dando assim por volta das 16 horas, é uma dor frontal. Inclusive, se pesquisar na internet, a gente vê muito que é a dor que eu tenho, né? Eu tenho duas dores de cabeça. Eu tenho a dor de cabeça da sinusite, que ela é na testa, ela pega de uma ponta a outra assim da testa. E aí quando é sinusite, ela percorre um pouco aqui para os seios da face, de ambos os lados. Essa é a dor de cabeça causada pela sinusite. Quando é por problema de vista, aí é só na testa. Interessante que eu estava fazendo uma pesquisa sobre dores de cabeça, agora há pouco, e eu vi que essa dor de cabeça minha, ela também tem a ver com a dor tensional, né? A dor tensional, ela é aqui na testa. Então, estresse, preocupação, problema de vista, como eu citei também a sinusite, tudo é aqui, né? Aí tem outra que já pega da testa aqui para a nuca. São vários jeitos, pessoal. Tem um que é só um lado do olho, ou é o esquerdo ou o direito. Outros é uma banda da cara. E para cada jeito ali é uma causa, né? Da dor de cabeça. A minha sempre é na testa. É assim, aquela dor latejante, sabe? Lateja, lateja. E assim, aquilo começa, às vezes ela começa, eu chamo a dor fina, né? Ela começa com uma dorzinha fina, aquela ardência no olho. E aí daqui meia hora, uma hora, de repente tá que eu não aguento mais nem ficar em pé. Aí já tenho que deitar, tomar um analgésico e deitar. E muitas vezes eu já cheguei a passar de 8 horas sentindo dor de cabeça. Tipo assim, começar às 16 horas e meia-noite, 1 hora da manhã é que quando começa a aliviar. É por isso que eu sou assim, eu fico um pouco apavorado assim quando começa essas dores de cabeça. Começou, eu já quero tomar um remédio, eu já quero fazer alguma coisa, porque eu sei o tanto que é ruim. Eu cheguei, eu vou falar da enxaqueca. A enxaqueca, o médico até, quando eu fiz a consulta ontem de vista, ele suspeitou de uma enxaqueca em mim, mas eu fui pesquisar aqui, a enxaqueca ela é acompanhada de tonturas e vômitos, né? Náuseas. E geralmente eu não tenho esse problema, eu não sinto ânsia de vômito, tonturas. Acontece às vezes uma tontura assim, mas é quando tá no máximo, né? Que geralmente eu não deixo chegar, eu já tomo um remédio, já procuro um meio de relaxar aqui, quietar.
E eu, sim, eu venho convivendo, mas em mim, ou, como eu falei, ou é sinusite, a sinusite atacou, é tratar, aí melhora. Se for problema de vista, é fazer a consulta, colocar o grau correto dos óculos e dar aquela amenizada boa. De repente, eu estive assim no final do ano, eu ainda agora eu localizei minha receita e encontrei, eu consultei no dia 13 de janeiro. Eu consultei no dia 13 de janeiro, e aí o que? 7 meses depois estou novamente um problema, assim, é começar a ler, é começar a ficar olhando para a tela do celular, dor de cabeça constante. É todos os dias. Todos os dias que eu falo assim, se todos os dias eu leio, todos os dias eu sinto dor de cabeça. Eu fiquei, esse negócio tá errado, mas eu achei estranho porque sempre essas crises em mim só vinham após um ano. Depois de mais de ano, usando aqui a lente do óculos é que vinha. Eu falo para vocês assim, sem medo, durante um ano, no mínimo, eu não sentia dor de cabeça por problema de vista. Mas aconteceu uma situação e eu quero deixar isso aqui como um alerta. Eu tenho um médico. Aqui, pessoal, é assim, aqui na minha cidade, eu falo que hoje já melhorou muito. Hoje já melhorou muito, mas aqui houve um tempo assim que quase todo exame, consultas médicas, a gente tinha que sair para fora, tinha que ir para uma cidade maior para fazer. Mas aí, né, os anos, a cidade, ela, de certa forma, ela tem evoluído um pouco aqui onde eu moro. E aqui já tem algumas clínicas especializadas. Aí é aquela coisa assim, são médicos de fora que vêm atender aqui. Aí tudo é por agendamento. A gente vai lá ou liga, né? Que dia vai ter tem aquela lista de médicos, aí cada um tem suas datas, uma vez no mês. Quando muito, 2 vezes no mês. Eu, que é o caso, aqui na cidade que eu moro, tem um médico oftalmo. Ele já é um senhor, eu consultei com ele em janeiro. Mas é um velho gaga, meus amigos. É um velho. Depois eu tô tão arrependido aqui de eu ter. Eu não deveria ter feito aquela consulta. Foi um momento assim. Eu quis resolver o meu problema, mas foi a última vez. Eu não pretendo voltar mais com ele. É um velho. Hoje eu tava até conversando com uma amiga minha aqui. Eu acho que ele já deve ter seus 80 anos. Eu prefiro não citar o nome dele. Sabe que é facilmente localizável. Mas ele é um senhor careca, velho, a cara já bem enrugada, antigo aqui na cidade. Acho que talvez quando eu nasci ele já vivesse por aqui. Pessoal, é um médico. Essa não foi lá no começo do meu tratamento de vista foi com ele, aí depois eu migrei para os profissionais que eu irei mencionar já já. Ele é um senhor muito simpático, assim, essa parte eu não reclamo dele. Se você chegasse lá, você ia gostar dele, assim. Ele te trata super bem. Você entra dentro do consultório, como é que você tá? A consulta se torna até demorada ali, sabe? Muito, muito agradável. Por essa parte aí eu não tenho do que reclamar. Mas vocês verão aqui uma situação assim que eu acabei me prejudicando por causa dele. Meus amigos, eu tive que fazer uma interrupção aqui, mas eu acredito que agora, até eu terminar aqui, não vai ocorrer mais não. Só que não foi aquela coisinha rápida, não. Eu tive que pausar e resolver um negócio acolá e voltei. E eu vou tentar retomar o que eu não lembro exatamente assim onde eu tinha parado aí na minha fala. Mas assim, eu creio que eu estava comentando é, da, das dores de cabeça, né? De uma maneira geral, problema de vista. E que em janeiro eu fiz uma consulta. Esses dias, eu, diante de uma sequência de dores de cabeça, eu achei estranho. Eu fiquei assim, meu Deus, mas 7 meses, né? 7 meses que eu fiz minha última consulta. O normal era que só com um ano ou mais de ano eu viesse a sentir novamente. Mas assim, eu vou voltar um pouquinho atrás para que você possa entender assim, o que aconteceu. São detalhes muito sutis, é nesses detalhes, naquela coisa bem,
assim, imperceptível, ou que se você não questionar, não escavacar, vai passando batido, né? Eu consulto aqui com um médico já há um bom tempo, porque essa clínica ela faz um preço mais em conta. Então muita gente consulta lá. Primeiro era uma mulher, era uma doutora que atendia, depois passou a ser o marido dela. Ambos são, são oftalmos. E eu percebi que ultimamente está vindo só o marido dela. Pelo menos já tem uns 3 ou 4 anos aí só tenho sido atendido por ele. Mas particularmente eu tenho gostado mais do atendimento dele do que dela. Eu acho ele mais calmo, mais paciente, assim, para dar explicações, orienta, conversa mesmo com o paciente. A esposa dele não. Ela entrou, fez os exames, tá aqui a receita, ela era muito objetiva, assim, para o negócio dela era atender rápido, né? E aqui até uma peculiaridade que eu vou expor para vocês é que essa doutora, pessoal bonita, bonita, ela é uma loirinha, bonita de corpo, de rosto, parece uma boneca, sabe? E o esposo dela é um homem gordo, meus amigos, gordo, gordo. É um jovem também, eu diria. Eu acho que se ele tiver, no máximo, pelo rosto dele, eu daria uns 32 anos. Ele é mais novo que eu. Ela também deve ser nessa faixa, se não for até mais nova. Eu me lembro quando ela começou a atender aqui. Vou silenciar aqui. Muito tempo atrás, eu acho que eu já devo ser paciente deles ali há uns 6 ou 7 anos, já tem tempo já. É, ela é totalmente o oposto dele, né? Muito bonita. E ele, gordo, meus amigos, aquele obeso, obeso mesmo, sabe? Da barrigona, parece um pinguim. E eu, às vezes, eu fico assim, caramba, como é que. A gente fala muito da hipergamia aqui, né? Como é que pode essa médica tão linda, casada com um homem obeso? Cara, eu não sei, assim, ou ela gosta mesmo dele, é uma relação de amor, então é financeiro, né? Tudo é em prol do financeiro. Já fui, como eu disse, né? Já fui atendido pelos dois e particularmente eu acho ele melhor para atender. Pessoal, todas as vezes, nesses anos que eu venho sendo atendido por eles, quando eu chego lá, pense assim, uma hora, no mínimo uma hora ou mais ali que eu vou ter do período de espera, os pacientes, né? Eu já cheguei, uma das coisas que eu achava ruim em consultar nessa clínica era a demora. Eu já teve vez de eu ter que esperar 3 horas, 4 horas a minha vez. A clínica criou uma dinâmica agora que é por grupos de 5. Por exemplo, igual eu fiz o agendamento, eu fiquei no grupo das 13 às 14. Então, 5 pacientes serão atendidos nesse horário, das 13 às 14. Foi a dona, a proprietária lá, ela falou que criou esse sistema para que as pessoas não demorassem, mas tudo é orientado antes. Você tem que comparecer no horário, né? Tanto que um dia antes a atendente liga para confirmar, você vai vir mesmo, é esse horário aqui que você vai vir. Confirma tudo, assim, para que todos estejam ali. Pelo menos o meu grupo de ontem, né? Quando lá eu estive, compareceram as 5 pessoas no horário. É bom demais, meus amigos. Porque aí tipo assim, quando tá terminando ali, eu lembro que eu fui o quinto. Até porque a maioria, por ordem de chegada, eu fui o quinto, né? Do grupo. Mas a maioria eram idosos que estavam ali. Eu lembro que quando eu fui atendido, já estavam as outras 5 pessoas lá, já a turma ali das 14 às 15 horas para serem atendidos. Começa de manhã e vai até a noite. Às vezes até 9, 10 da noite, porque, igual eu falei, né? O médico vem de fora. Eu não vou dar. Eu acho que eu já falei uma vez, uma outra vez desse médico. Ele vem de longe, meus amigos. Vem de Belo Horizonte. Eles vêm de Belo Horizonte para atender aqui. Eu já ouvi falar que atende em outras cidades por aqui também. Não é só aqui, não. Vai fazendo essa turnê aí. Enfim. E ontem. Eita, me perdi um pouquinho aqui, né? Todas as vezes, como eu estava dizendo, todas as vezes que ali eu estou, é pingado um colírio. É uma gota só, é uma gota de cada lado. Olha, quem já passou por isso aqui que eu vou falar, me compreende. Quem nunca, torça para você não passar, porque é ruim. Assim, no meu caso, todas as vezes, quando pingo aquele colírio, às vezes eu peço para a recepcionista desligar a luz ali da recepção. Eu digo, você pode desligar, é só um.
um pouquinho, já você liga de novo. Porque quando eu levanto o rosto, tá aquela luz e pinga aquele trem, parece que tá igual um fogo, assim, queimando por dentro, sabe? Um fogo não, uma pimenta ardendo no olho. Aí eu baixo ali, boto a mão na cara aqui, tem que esperar uns 5 minutos para me conseguir abrir o olho para poder pingar aquele colírio no outro. Ontem, até que não demorou muito, eu acho que como eu tenho a impressão que devido a um problema chamado blefarite, é tipo uma inflamação no olho, que envermelha, causado por sujeira mesmo, poeira, sujeira nos cílios, aí inflama, já ocorre essa ardência da blefarite, aí pinga aquele colírio, eu acho que é por isso que eu sentia muito. Ontem eu não senti muito, senti assim, mas não na mesma intensidade, porque como eu venho lavando, pensa que antes de eu vir gravar bem aqui para vocês, eu fui no banheiro, já lavei, pinguei o colírio. Então há muitos dias eu venho fazendo higienização, lavando as sobrancelhas e os cílios, que é o tratamento para a blefarite. Então eu senti arder, mas não muito intenso, tanto que a moça lá conseguiu pingar logo, né? Esse colírio chama-se dilatador da pupila. Eu sempre ouvi eles falando, não, para poder o médico examinar tem que dilatar a pupila. E assim, quando vai se passando ali 10 minutos, 15 minutos após pingar, você não consegue enxergar muita coisa, assim. Principalmente, pensa que uma mensagem no celular, uma foto no celular, você não consegue ver. Fica tudo embaçado, assim. Algo que está longe, tipo, se eu olhar um carro lá no meio da rua, eu consigo enxergar aquele carro. Um pouco assim embaçado, mas dá de ver. Mas para perto, não vemos nada. E eu já estava acostumado, assim, era acostumado, mas uma coisa ruim. Vamos lá, janeiro deste ano. Em janeiro deste ano, eu estava mais ou menos, tipo assim, eu deveria ter feito uma consulta de vista ali no mês de agosto, setembro era a data para eu ter feito essa consulta. E eu não fiz, fui deixando, fui deixando. Quando chegou janeiro, eu tava que não aguentava mais a lente do. Porque vence, pessoal. A lente, geralmente os médicos recomendam após 12 meses, tem que se fazer a consulta para ver, né? E fazer troca de lentes. Mesmo que dê o mesmo grau, tem que trocar a lente, porque ela tem um prazo de validade, aquilo ali. Então eu já tava de um jeito assim, que eu tava passando o dia com mal-estar, dor de cabeça, não aguentava ler nada, ruim, ruim mesmo. Aí fui lá na clínica. Cheguei lá, olha, tipo, pensei assim, sei lá, eu fui numa quinta-feira, o médico tava ontem. Olha, o médico atendeu ontem, quarta-feira, mas já foi embora. Agora só no outro mês, só em fevereiro que ele vai vir de novo. E eu fiquei assim, caramba, eu não posso, como que eu vou ficar esperando? Como é que eu vou esperar para mais um mês do jeito que eu tô aqui? E aí eu cheguei a ligar em umas cidades vizinhas aqui. Pessoal, muito caro, muito caro. Eu falo que eu tô pagando, depois eu vou revelar o valor que eu estou pagando nessa consulta ocular. Mas assim, na média, R$ 400 uma consulta com oftalmo aqui. Eu fui me informar de uma consulta com um neurologista. Aqui tem duas clínicas aqui que atendem nesse sistema também. O médico vem de fora atender. R$ 500, meus amigos. Teve uma clínica, uma recepcionista falou assim: olha, se for no dinheiro dá para fazer 450, mas se for no cartão é 500. E não parcela, é em uma vez. R$ 500 de uma vez. Assim, é muito caro, nossa Senhora, muito caro. Liguei em Goiânia, hoje por curiosidade, eu tô falando de neurologista, eu vou guarda essa informação que depois vocês vão entender porque que eu fiquei pesquisando isso aí. Eu pesquisei, hoje eu liguei em duas clínicas em Goiânia, porque eu fiquei assim, poxa, lá para janeiro eu devo estar passando em Goiânia, talvez, né? Eu tenho uma viagem aí marcada. Eu poderia fazer se precisar, eu poderia fazer essa consulta lá. Quanto que tá o valor da consulta? R$ 400. Isso fora os exames, né? Que se tem, provavelmente, que fazer. Associa aí neurologia com dor de cabeça, tá? Problemas de dores de cabeça, esse aí é um dos especialistas que trata. Mas, incrivelmente, meus amigos, eu estou pagando R$ 200 numa consulta com oftalmo aqui. Ontem a atendente até falou para mim, ela falou assim,
Olha, já era para ter subido, mas é porque a proprietária da clínica aqui, ela vem segurando, ela vem, mas não vai, pode aguardar que em breve vai ter um aumento aí, no mínimo aí 250 ou R$ 300. Mas eu ainda considero, se comparado com outras especialidades aqui, eu tô pagando barato nessa consulta, ó. Eu vou falar aqui de uma capital. Hoje eu estava até conversando aqui com o meu grande amigo aí, o Vascaíno. Ele. Eita, eu acho que ele não vai zangar se eu fizer essa informação, não. Não é possível. Até porque eu não tô dando dados pessoais dele aqui. O meu inscrito Vascaíno, ele mora em Teresina. E Teresina é uma capital conhecida do Nordeste por ter atendimento médico mais barato. Aqui mesmo, na cidade que eu moro, muitas pessoas, o pessoal corre mais para Teresina do que Belém, que é a capital aqui do meu estado, ou Goiânia, essas capitais mais distantes aí. Muita gente vai para Teresina. Aqui tem um ônibus que ele faz uma rota, ele vem de uma cidade aqui mais para cima, no meu estado, ele faz a rota, acho que é São Félix do Xingu, Teresina. E ele faz essa rota todinha, é uma vez na semana só que passa. E uma vez eu conversei com um senhor que vende, ele falou, na maioria são pessoas que vai fazer tratamento em Teresina. Tanto que a gente só vende passagem nesse ônibus para pessoas que já vai de ida e volta. A pessoa já vai, ela já compra a ida e compra a volta conosco. Um exemplo, digamos que eu quisesse viajar, não, mas eu vou descer numa cidade lá no Maranhão, eles não vendem nesse sistema. É fechada, da sua cidade até Teresina. Então eles trabalham muito com isso aí já para esse pessoal que faz tratamento lá. E a minha tia aqui, eu tenho uma tia que mora aqui, irmã de meu pai, a tia Doraci, tudo dela é em Teresina. Consulta de vista, ginecologista, gastro. Ela de vez em quando, de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos, ela vai. Ela passa logo um mês em Teresina, naquelas pensões lá, para fazer tudo particular. E eu pergunto para ela por quê. Ela falou: meu filho, é porque assim, o atendimento é bom e é mais barato. Para quem quer fazer particular, pode ir lá em Teresina. Eu perguntei pro meu amigo hoje, eu falei assim: Vascaíno, tu sabe quanto que tá uma consulta com o neurologista aí? Eu falei: porque pra cá tá 500. Aqui onde eu moro 500, em Goiânia 400. E ele falou: aqui tá 250. Tu vier pra cá, tu paga 250 aqui. E eu não sei, eu deixo até uma pergunta aqui, né? Por que que Teresina tem esses profissionais mais baratos, né? O normal de uma grande procura seria diz ser que quando muita gente está procurando um produto, aquele produto tende a se baratear, né? Quando o produto está menos procurado, ele cai o preço. E lá em Teresina é muito procurado e o preço não sobe, né? É sempre mais em conta do que em outras capitais. É, Acho que do preço aí vocês já estão cientes, né? Mas é o único, pessoal, é a única coisa aqui que eu diria que ainda está mais em conta. É a consulta de vista. Isso aí não vai demorar muito tempo para subir, não. Então, eu fui nesse doutor, o velhinho que eu falei aqui para vocês, né? O senhor lá de idoso. Ele, em janeiro, tava R$ 300. R$ 300 a consulta. Ou seja, um pouquinho mais caro, mas não tão caro, né? Se comparado com outros. E paguei, só que lá eles, na hora lá, é no dinheiro. É dinheiro ou Pix, não passa cartão. E eu paguei, meus amigos, paguei R$ 300 na consulta. Aí eu achei estranho, porque eu fui lá, digamos assim, eu fui lá hoje e conversei com a recepcionista e deixei agendado para o outro dia, né? Ela disse: olha, eu tenho um horário disponível amanhã 10 horas. Você quer? Falei: pode ser, 10 horas então. Então, 10 horas, no outro dia eu fui lá. E quando tipo assim, eu cheguei faltando, sei lá, 9h50, né? Faltando 10 minutos e fiquei. Aí ela, tinha alguém já no consultório. Aí ela falou assim: você aguarda que é já já, tá? Já já você vai entrar. E eu falei, aí eu fiquei esperando, né? Eu pensei que ela ia pingar o colírio no meu olho também. Embora lá, é porque lá em 2006, né? Acho que de 2006 a 2009, por aí eu consultei com esse médico, mas era pelo SUS. Lá ele tem um convênio por SUS, então eu pegava encaminhamento, conseguia agendar pelo SUS, mas era aquela consulta só pro grau do óculos.
Entrou, ele ia fazer o teste lá do grau do óculos, chama-se exame de refração, né? E tanto que eles falavam, não, essa consulta que você está fazendo aqui pelo SUS, ela não cobre os outros exames, isso aí é só particular. Então, depois eu tive aquele entendimento assim, então o doutor. Então eu ia dar um nome aqui, mas deixa quieto. Esse doutor aqui, lá atrás ele não pingava o colírio no meu olho, é porque era só pro grau do óculos, né? Mas aí quando eu fui pro particular com esse médico gordinho, aí eu pensei, aqui como eu tô pagando, aí o negócio já é mais completo aqui, né? E eu preferi fazer assim, eu digo, é melhor pagar do que fazer pelo SUS e não ter um atendimento por completo. A visão da gente, os olhos, pode se esconder doenças ali que, se não diagnosticadas a tempo, pode se tornar irreversível. Eu sempre falo para vocês aqui que eu estou assistindo a novela América, e essa novela, ela trata sobre a questão das pessoas cegas. Nessa novela, em alguns capítulos, de vez em quando aparece um programa lá. Tem um participante lá que apresenta um programa de TV o nome do programa é Saber Viver. Aí, geralmente é para tratar dessa questão de deficiência. Sai muitos cegos ali, mas nem sempre. Tem dia que sai cadeirante, pessoas portadoras de outros tipos de deficiência, mas a cegueira é a que mais surge. E recentemente, talvez uns 3 dias atrás, eu assisti num capítulo dessa novela, eu vi um senhor lá que o entrevistador perguntou. E engraçado assim que o apresentador deste programa, ele é cego de verdade, parece que é Dudu. É Dudu alguma coisa lá. É um cara conhecido aí da televisão e ele é cego. E aí ele pergunta pra pessoa, mas como foi que você perdeu a sua visão? Aí ele fala, eu perdi minha visão com 30 anos. Eu enxergava e eu fiquei cego depois de empurrar um carro. Eu fui empurrar um carro e botei força demais e houve um descolamento da retina. Isso aí, pessoal, é verdadeiro. Eu já vi casos, por exemplo, de pessoa que levou uma queda. Eu conheci uma pessoa aqui na minha cidade que ela caiu de um cavalo. Ela caiu do cavalo e ela bateu a cabeça no chão e ficou cega. E ela, assim, o local que a pessoa tava era um local assim, tipo cheio de palha, aqueles, a gente chama estrume, né? Tipo assim, a pessoa não teve traumatismo craniano, não quebrou o osso da cabeça, mas aquela batida ali afetou os olhos, né? Descolou a retina do olho e a pessoa ficou cega. Então, assim, muito cuidado. Eu mesmo, é o que mais um motivo pelos quais, quando eu vou à academia fazer meu treino, eu não gosto de pegar peso. Aquelas cargas, eu vejo uns homens ali que botam pesos assim que eu fico. Às vezes eu tiro o olhar, porque eu acho estarrecedor ver aquilo, sabe? 60 quilos, 80 quilos de cada lado. Aí eu tenho pra mim que aquilo ali é risco até de morte. A pessoa se acidentar, romper hérnias da sua barriga, descolar a retina do olho. Pois eu faço meus treinos ali, ó, ontem eu peguei um peso, assim, eu achei que eu tava pegando muito. Eu peguei um halter de 6 quilos, né? Pra fazer ali umas roscas, né? Eu tava pegando tem dia que eu boto 4, 5. Ali tá de boa, sabe? É só pra fortalecer meu músculo mesmo. Eu não tô afim de ficar marombado, não. E evitar de desenvolver a pessoa, eu desenvolver problemas em mim por conta de treino de academia, né? Aí o que era para ser bom acaba piorando a minha saúde. Eu quis relatar isso aqui, pessoal, porque assim, eu vou falar uma frase aqui: os olhos são as portas de entrada da vida, né? As entradas da nossa alma, porque quase tudo na nossa vida é assim, os prazeres, né? A nossa felicidade vem pelo enxergar. O homem, de repente, ele se atrai pela mulher porque viu, né, a mulher, a beleza da mulher. Você gosta de viajar, passear, para contemplar as paisagens, né, aproveitar tudo aquilo. Então, a perda da visão, no meu entendimento, é algo muito triste. Eu sei que a pessoa cega, ela toca a vida, né? Ela vai continuar a vida dela, mas não é, o brilho da vida não é o mesmo de quem enxerga. E aqui é mais uma razão, assim, quem tem sua visão, cuide dela. Cuide com todo amor, com todo carinho, porque são as entradas da sua alma, através dos olhos que você vê a vida.
tudo, tantas coisas boas como ruins. Então, seja feliz por isso. Você que tem sua visão preservada, que tá boa, né? Ontem eu saí feliz ali daquela consulta. Mas na sequência eu vou explicar por quê, né? E é motivo da gente ser feliz isso, sabe? Poxa, eu tenho minha vista boa, eu consigo enxergar, eu posso fazer tantas coisas, né? Enfim, no dia dessa consulta, voltando, né? No dia dessa consulta, eu perguntei pra moça, né? Porque eu fiquei, ué, jazinho, eu vou entrar no consultório e ela não pingou o colírio, né? Aí eu perguntei pra ela, eu falei, você não vai pingar o colírio dilatador? Ela falou, não precisa não. Ela falou aqui é só pessoas abaixo de 18 anos que a gente pinga o colírio pra você. Se na sua idade você não precisa. E eu até, aí eu falei, poxa, mas eu falei, eu consulto ali na outra, aí falei o nome, né, na clínica tal, lá, e lá toda vez eles pingam o colírio. E ela olhou assim pra mim, desnecessário, não precisa. E eu na hora eu até fiquei assim, caramba, como é que pode assim? Eu quer dizer que eu tava penando, eu acreditei na versão deles ali, né? Eu fiquei penando com aquele colírio ardente no olho, e de repente não precisa. Eu digo, olha o pensamento que veio na minha cabeça, eu digo, de repente. É melhor eu ficar pagando R$ 300, 350 mais caro aqui e não passar por isso, né? É uma consulta bem melhor. E eu entrei, pessoal, dentro do consultório, como eu disse para vocês, fui super bem recebido pelo médico. E, e lá dentro eu questionei, eu falei, doutor, por que aqui lá no outro? Aí eu ainda perguntei assim, me diga uma coisa, o senhor vai fazer em mim aqui o exame de fundo do olho? Eu falei, porque lá ele sempre alega que o exame principal, que só é possível visualizar se tiver dilatada a pupila é o exame do fundo do olho. E ele falou, eu vou fazer sim um exame de fundo de olho. Todos os exames você vai, os mesmos exames que você faz lá, você vai fazer aqui. Não precisa dilatar a pupila. E eu fiquei assim, eu digo, tudo bem então. Eu até brinquei, depois eu vou ficar vindo pra cá, que eu não quero aquele colírio queimando meu olho mais de jeito nenhum. Pessoal, fiz a consulta e assim, deu. Olha, eu nunca tinha dado um grau alto no meu, assim, eu tenho hipermetropia sempre. O máximo que eu já tinha chegado foi a 1,75. Eu já fui de zero, de meio a 1,75. Tem época que sobe, a hipermetropia ela é oscilante, né? Tem época que eu faço o exame, todo ano eu tenho que fazer o exame, né? Aí tem época que tá 1,25, tá 1 grau, tá 0,75. Aí depois vai subindo. Pensa que não tá 1,5, 1,75, aí recua de novo. É sempre assim, eu já acostumei. Eu tenho hipermetropia e astigmatismo. Eita. Astigmatismo é tipo assim, é um leve embaçamento na visão. Aí tem alguma coisa lá que é posto na lente que também trata essa parte aí, né? O astigmatismo. E fiz a consulta. Quando eu saio de lá, meus amigos, o médico me dá uma receita. E eu não. Olha, ontem olhando a receita aqui foi que eu fui ver uma coisa. Porque assim, a receita, ela tem. Tava escrito assim, é tipo uma planilha, né? Que o médico preenche. Tava assim, para longe, aí olho direito, olho esquerdo. Deixa eu pegar. Eu conseguiria falar melhor aqui. Deixa eu ver se. Cadê minha agenda aqui? Tá bem aqui. Deixa eu pegar aqui o papel, que ó, eu deixei. Eu cometi um erro ontem, quando eu fui lá, que foi de não levar essa receita. O médico até me pediu. Ele falou: se você tivesse trazido aqui era melhor pra eu ver. Deixa eu abrir bem aqui. Eu tô com a receita de janeiro aqui nas minhas mãos. Olha, tá assim, ó. Para longe. Olha o diagnóstico já errado, meus amigos. Hipermetropia é para perto, é dificuldade para perto. E ele colocou na minha receita para longe. Para longe é míope. A pessoa míope é que tem dificuldade para enxergar de longe, né? Ele botou aqui, ó, para longe. Aí tá assim, olho no olho direito, ele botou 2 graus. E no olho esquerdo, 1,75. Aí tem aqui esférico, né? No esférico cilíndrico, menos 0,75. E eixo tábua, eu não sei o que é isso aqui, meio 0,5. E para perto ele só riscou.
Tipo assim, que eu não tenho problema para perto. E eu peguei, aí botou aqui, né? Lente transition, antirreflexo, enfim. E eu peguei a receita, simplesmente dobrei, botei na minha bolsa, fui lá na outra ótica e entreguei lá para que fosse feito o óculos. E olha, de janeiro para cá eu tô usando esse óculos, mas eu falo assim para vocês, de vez em quando eu fico sentindo umas dores de cabeça. Eu sentia assim umas dores de cabeça, às vezes dia que eu tô planejando a aula, algum dia, igual quando teve momentos aqui que eu tava tentando estudar inglês, fazendo anotações, eu dava aquela dor assim, eu pensava, não, isso aqui talvez é porque eu forcei minhas vistas hoje, ou não sei, aí aquelas gripes também, né? Peguei gripes 2 vezes, e eu nunca, assim, eu não desconfiava que isso tivesse alguma coisa a ver com um grau de óculos. Eu digo, não, tá recente eu troquei meus óculos, né? Pessoal, quando foi agora de junho pra cá, eu mexendo preenchendo diário, planos de aula, uma série de coisas aí também. Aí, logo que finalizei a questão lá da escola, eu comecei a estudar. Eu vou começar a aproveitar o mês aqui que eu vou descansar, mas vou estudando aqui. E assim, todos os dias eu já tô aí eu posso dizer já 3 semanas, na terceira semana, em que todos os dias eu tiro horários, principalmente à tarde. Eu tiro horários à tarde para estudar. E aí começa, meus amigos. Quando eu estudo, um dia desse eu estudei 4 horas aqui. Claro que eu faço aquele breakzinho, saio ali para tomar um lanche, vou na rua e volto e continuo estudando. Muita dor de cabeça, assim, aquela dor de cabeça chega dói o caroço do olho, aquela dor frontal mesmo de eu ficar de cama. E aí olha, eu paguei, olha, Júnior, eu paguei um mês de academia. Eu acho que se eu fui, talvez uns 8 dias de um mês foi muito, por conta de problema de dor de cabeça. Quase todo dia tendo dor de cabeça. Sempre eu acerto lá no dia primeiro. Paguei dia primeiro a minha mensalidade. Quase não fui até agora. Essa semana eu fui segunda, terça eu não fui por conta de dor de cabeça. Não, minto, segunda eu não fui por conta de dor de cabeça. Aí fui terça e ontem, né? Ontem já 21h30, eu já tava enxergando normal, eu fui treinar. Muita dor de cabeça, eu comecei a suspeitar. Olha, Eita, tá meio embaralhado aqui, mas eu arrisco que foi na segunda-feira. Ou foi na terça, eu não tô bem lembrado. Mas eu fiz um teste aqui. Eu tava bonzinho, bonzinho, sem sentir nada. Esse hoje eu vou estudar, depois do almoço. Me sentei ali na cadeira, tomei um banho, liguei o ar, né? Sentei ali. Mas foi ligeiro, meus amigos. Com menos de 2 horas começou a dozona, sabe? Aí eu detectei assim, que se eu não tô lendo no computador, não tô fazendo leitura, eu não sinto nada. Pode passar um dia, 2 dias, 3 dias, eu não sinto nada. Mas quando eu vou ler, aí a dor de cabeça vem. Eu digo, pô, ferrou agora, como é que eu vou fazer com esse trem? Eu fiquei, não, aí eu já associei que era o óculos, né? Eu falei, eu acho que talvez o meu problema se agravou aqui, eu vou lá no médico. E aí foi o que eu fiz, né? Na semana passada, eu já senti esse incômodo, eu fui na clínica e agendei. A mulher falou, olha, só dia 12. Hoje é 13, né? 13 de julho. Falou, dia 12 o médico vai estar atendendo. Aí agendei para as 13 horas. Mas eu fiquei, pessoal, com aquela coisa na cabeça. Eu falei assim, poxa, eu consultei em janeiro com o outro médico lá e não pingou o colírio. E nesse agora, que eu vou pagar 200, eu vou ter que vão pingar esse colírio. Aí eu fui lá, olha o que é que eu fiz. Eu fui lá segunda-feira. Segunda-feira de manhã eu dei um pulo lá, dei uma passada lá e conversei com a mulher que é a responsável lá pelo agendamento. Eu falei, eu queria conversar com você um pouco. Eu falei, me diga uma coisa, o médico ele só atende aqui se pingar aquele colírio? Aí ela disse sim. Ela disse, todos os nossos pacientes têm que dilatar a pupila. Eu falei, olha, porque eu consultei com outro médico ali. É porque é pertinho, pessoal, é na mesma avenida, tipo um quarteirão depois é o consultório desse outro médico, sabe? Eles são vizinhos ali. Aí eu falei, eu consultei com outro médico ali, você sabe quem é, né? E eu falei, em janeiro e ele não me exigiu esse colírio. Eu fiquei, ué, mas por que aqui exige tanto? E aí ela falou assim, ué, mas as informações que a gente tem dele lá, inclusive ele mesmo,
já conversou conosco aqui que sempre que tiver um paciente para fazer exame de fundo do olho, ele ia mandar para cá, ele manda pra gente aqui, porque ele não faz lá. Eu falei, pois comigo ele fez. Pessoal, o exame do fundo do olho é assim, o médico bota, parece um capacete aqui, com uma lanternona na frente, aquele trem jofa uma luz, aí o médico vem, ele mesmo pega aqui nesse couro do olho aqui, né, as pálpebras, e abre bem assim, e projeta aquela luz, ele fica com a lupa, com a outra mão é uma lupa, assim, ele vai fazendo, tipo circular, com a lupa, mas é ruim, meus amigos, aquela luz intensa no olho, assim, você faz, a vontade o tempo todo de fechar o olho, e ele fica o olho aberto assim porque ele segura a pálpebra, né? Mas a vontade é de fechar, que dá uma ardência, é muito ruim. Mas não demora muito não. Aí vai olhar ali o fundo do olho. Depois ele fez esse exame comigo. Pessoal, deixa eu fazer uma correção aqui. Na verdade, eu acabei de lembrar aqui, na verdade eu não falei na hora. Eu não disse na hora ali, porque senão eu ia deixar ela de mentirosa, né? Eu disse depois, eu disse no dia da consulta. Ela tava me embaralhando aqui, né? E eu falei assim, ela dizendo, não, pois lá, é por isso que lá não precisa, porque o principal é o exame do fundo do olho. Se não dilatar, não vê, não tem como. Aí ela falou assim, não, mas se tu não quiser fazer, se você não quiser fazer esse exame, tranquilo, você não faz, você me comunica, eu já vou botar no teu prontuário uma observação que você não quis, né? E aí ele vai te atender, só que aí ele só vai olhar o grau do óculos pra ti, né? Os demais exames não tem como fazer. Aí eu falei pra ela, eu digo, não, eu falei, amanhã a gente conversa de novo, eu vou pensar direitinho. Esse pensar foi o seguinte, eu vou pesquisar. E aí acabei enrolando aquela segunda-feira, a terça, quando foi na quarta de manhã. Eu de manhã, acordei de manhã, fiquei, quer saber, eu não tenho mais saída, né? Eu vou ver isso aqui agora. Pessoal, eu assisti uns 10 vídeos. Eu assisti 10 vídeos, assim, cada um de um médico diferente, sobre essa questão da dilatação da pupila no exame. E assim, de 10 médicos, eu vi um. Teve um lá que falou que só aplicava em pacientes até 35 anos. De 35 para cima, não. Botou lá uma justificativa. Mas nove foi assim, unânime. Unânime, que só examina o paciente se tiver dilatada a pupila. Não examina. E assim, foi muito bom para mim ter assistido aqueles vídeos. Eu queria indicar aqui, de todos os vídeos que eu assisti, deixa eu ver se eu encontro bem aqui, eu vou indicar o nome de uma médica. Ela até, eu até eu acho, deixa eu ver aqui, peraí. Não falar coisa aqui que esteja equivocado, né? Peraí. Ela, eu achei muito didático, muito, muito bom os vídeos dela, explicando, assim, ela mostra até na ilustração. Ó, doutora, para quem tiver curiosidade, eu indico aqui, ó. Doutora Cláudia Del Claro. Cláudia Del Claro, ela é oftalmologista. Muito agradável. Como eu gostei dessa doutora aqui para explicar. Mas lembrando que tem outra, eu vi outros homens, né, também muito bons. Mas essa, por que eu estou citando a doutora Cláudia aqui? Porque os vídeos, o dela eu acabei assistindo logo uns 4. Eu assisti uns 4 vídeos dela. E eu acabei descobrindo umas questões sobre a minha situação. Em um de seus vídeos, ela contou um relato. Ela disse assim, ela tem muitos anos já que ela atua como médica, oftalmologista, e ela disse que um paciente dela, com hipermetropia, fez uma consulta e ela examinou esse paciente sem dilatar a pupila. E aí deu lá em cima, tipo assim, quase 3, né? Tipo, sei lá, 2 pontos. Eu não tô lembrando, eu tô falando aqui porque eu lembro que ela falou que deu muito alto o grau do óculos. E aí ela receitou, né? Ela receitou ali que foi a realidade que ela viu naquele momento. Cerca de 2 meses depois, o paciente retornou com ela, igual eu estava aqui, com muita dor de cabeça. Doutor, eu tô para morrer de dor de cabeça, mal-estar, tô ruim. E aí foi quando ela resolveu, então vamos fazer o teu exame novamente, dilatando a pupila. E aí quando ela fez, aí já deu diferente, deu bem menos. Tipo um ponto, 1,5, 1 ponto alguma coisa lá. Aí
No vídeo ela mostra, assim, tem uma ilustração, ela explica de duas formas. Ela explica primeiro mostrando o olho, como é que é as engrenagens lá do olho. Aí ela fala, olha, você tá vendo aqui esse músculo e tal, aí, o que que acontece? Se eu te examinar sem dilatar a pupila, como é que chama? É a íris, né? Não, não, tem a íris do olho e a pupila, né? Então essa pupila, quando eu jogar a luz, porque o exame do fundo do olho, igual eu falei pra vocês, é jofada aquela luz, né? Sobre o olho. E aí ela, tipo assim, ela fica meio que, tipo, como se fosse, eu tô tentando achar um exemplo aqui, como se fosse um ioiô, uma sanfona, né? Ela vai e volta, ela vai e volta. E aí não pega, talvez naquele momento ali que ela fez, no caso ela estava referindo ao exame de refração. Quando colocou, foi no momento que a pupila abriu ali, deu aquele grau mais elevado e não era a realidade dele, não era a realidade dele. Falou, o que que acontece? Quando a pupila é dilatada, existem nervos, músculos ali em volta. Pessoal, eu sou muito leigo aqui, tá? Se tiver errado aqui, é uma tentativa minha de explicar. É, meio que prende. É tipo, ela chegou a exemplificar como se fosse uma janela que você abre, você prende a cortina, né? Ou você prende a folha da janela, amarra no cordãozinho, então a pupila ela vai se dilatar e vai ficar presa por algumas horas, 4 horas, 6 horas ali. Aí ela falou, aí é quando se faz todos os exames. Ela falou tudo, ó, você consegue mensurar o grau do óculos com exatidão, o fundo do olho. Falou, como é que você vai examinar como é que você vai ver, por exemplo, um quarto com a janela só um pouquinho aberta, né? Ou uma janela que fica balançando. Não, você tem que abrir a janela, deixar ela bem aberta e prender as folhas dessa janela para poder você jogar a luz ali e ver o que, que tem dentro. Ela falou, é como você consegue ver tudo. No caso do rapaz lá que ela citou, ela disse que depois que, aí sim, né, com a pupila dilatada, pegou o grau correto do óculos e não teve mais problemas. E ela falou, e aí as outras coisas, né, por exemplo, ver a córnea, ver a retina, ver, tem um negócio que chama lá, isso aqui eu não sei explicar, a mácula, né, alguma coisa lá dentro do olho que chama mácula. Tem o cristalino. Esse nome é muito comum a gente ouvir, né? Falar que são a parte interna do olho. E aí ela falou, na melhor forma, então todos os pacientes aqui a gente coloca pra fazer, é chato. Aí ela dá umas dicas, né? Assim pra pessoa, o dia que for fazer o exame, tem paciente que loguinho e volta ao normal, tem outros que demora 12 horas, 24 horas pra retornar o normal. Se não se sentir seguro, leve um acompanhante para voltar para casa. Chegou em casa, não vai poder mexer com o computador, não vai poder ler durante algumas horas. Mas a visão de longe, ela fica preservada, a gente consegue. Eu saí de lá com o olho desse jeito e cheguei na minha casa vindo de moto, eu conseguia enxergar para longe, né? E ali, meus amigos, quando eu vi, só fazer uma observação, essa doutora e outros médicos, eles fizeram uma ressalva. Existe um tipo de paciente que ele não pode pingar aquele colírio no olho. É o paciente com hipermetropia alta, acima de 6 graus, com glaucoma diagnosticado. Se tem glaucoma e tem hipermetropia alta, não pode pingar o colírio dilatador, porque diz que a pupila, nesse caso, ela já é anormal, né? Quando abre, quando dilata e ela fica presa, diz que para voltar ao normal dá trabalho, né? Mas é só neste caso, que é uma situação exclusiva, né? Desse tipo de paciente, aí não é feito não é feita essa aplicação, enfim. E ali, meus amigos, após eu ter visto esses vídeos, aí eu fiquei, então eu já descobri onde foi o meu problema. Pessoal, antes que eu fosse conversar com o médico, eu já tive uma certeza, que eu tenho certeza que esse exame aqui deu errado. Aí eu peguei logo a receita, aí foi a hora. O que eu não vi lá em janeiro eu vi aqui, eu peguei. Depois eu fiquei, caramba, por que eu não levei a receita lá, né? Eu fui só com aquela ideia de conversar, né? Mas tá aqui, eu digo, a peste do médico lá fez o meu exame errado, botou como que eu sou míope, dificuldade para longe e um grau elevado, né? Muito elevado aqui. 2 graus e 1,75 para longe. Por isso que eu tô sofrendo desse jeito. Aí, se eu tivesse ido lá, o médico tinha. Aí
enfim, aí foi a hora que eu falei pra ela, eu digo, olha, você estava correta. Eu digo, eu não quis, eu falei, eu não quis negar a sua informação. Quando você falou pra mim que o médico lá não fazia exame do fundo do olho, eu fiquei, ué, mas ele fez. Eu digo, mas eu não quis ser indelicado, né, de dizer que não era verdade o que você estava me falando. Falei, mas aí eu descobri foi o seguinte, que ele faz sim, mas não é eficiente. Não dá o resultado preciso, porque eu assisti vários vídeos aqui e descobri. Eu falei, eu acho que o meu problema tem mais a ver com grau, com lente errada. Eu falei, eu tô com uma lente que não tem nada a ver com a minha necessidade aqui. E fui pro. Até que chegou minha vez, né? Chegou minha vez. A gente passa por. Eu passei por umas máquinas antes de entrar no consultório, depois lá dentro passa por mais outras. Tem um exame chamado para medir a pressão do olho, né? Oh, mas é ruim também, dá assim aquele sopro, né? Dá um sopro assim no olho. É feito também o exame de refração e lá dentro é feito o exame do fundo do olho e a confirmação da refração, que é quando a gente faz a leitura das letras, né, na tela. Mas quando eu entrei, eu falei pro médico, eu falei, doutor, sempre que eu venho aqui, eu não sou de estar fazendo questionamento, né? O senhor faz o seu trabalho aí, tá tudo certo, mas hoje eu preciso conversar com o senhor. Eu falei, porque eu tô com um problema. E ele, tranquilo, aí sentei. Hoje minha consulta foi um pouquinho demorada, acho que eu fiquei uns 15 minutos lá dentro. E 15 minutos ou mais, né? E eu botei as cartas na mesa, contei da situação do mês de janeiro, como é que eu fui consultado. E ele falou, tu tem a receita de lá? Eu falei, pior que eu não trouxe. Mas tu lembra mais ou menos, eu falei, pior que eu chutei assim, pessoal, eu falei que tinha dado 2,25 de um lado e 1,75 do outro, né? Eu errei, não era 2,25, era o 2. Eu falei, é mais ou menos isso, mas eu lembro que deu assim, alto e uma diferença de um olho pro outro. E ele me explicou tudo sobre a questão da importância desse colírio, é, conversamos essa parte aí vamos examinar então, né? Vamos fazer os exames. Examinou tudo, no final ele deu a boa notícia pra mim, ele falou assim, eu perguntei assim, aí doutor, como é que tá meu fundo do olho? Aí ele, tá perfeito, tudo ok. Aí, quando ele tava com o papel na mão, ele tem uma mesa assim, um local assim, do lado do equipamento onde mede, que em pé mesmo dele já vai ele vai testando, fazendo o exame e já vai anotando, né? Aí ele falou assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. Então você se queixou de muita dor de cabeça, né? Ele disse, eu vou falar, como tu não trouxe a receita lá do outro médico pra me ver, eu vou me basear na última consulta que você teve comigo aqui. Ele falou, o teu grau do óculos não mudou nada. A última vez, ele mostrou, pessoal, no prontuário, ele falou, quando você teve comigo aqui no dia tal, lá em 2021, se eu não me engano, acho que foi ali final de 2021, ele falou assim, quando você teve comigo aqui a última vez, deu 1,5 de cada lado. 1,5 de cada lado e 0,75 de astigmatismo. Então, assim, você está retornando, veio comigo quase 2 anos depois e aproximadamente 2 anos, né? E tá do mesmo jeito. Ele falou, então eu vou te dar uma indicação. Você já parou para pensar? Ele falou, você faz algum tipo de tratamento? Você já teve diagnosticado alguma dor de cabeça em você? Eu falei, eu digo, eu tenho 2 dores de cabeça diagnosticadas. Um é pelo problema de vista e o outro é a sinusite. Aí ele falou assim, olha, eu vou te indicar aqui neurologia. Brevemente, aí assim que você puder, faça uma consulta com o médico neurologista, porque talvez você tenha enxaqueca. Essa tua dor de cabeça pode ser de outra coisa, porque assim, como é que o teu grau do óculos não tá do mesmo jeito da última vez que eu vim aqui? Não era pra sua cabeça tá doendo desse jeito. Então, assim, faz uma avaliação, viu? Faz uma avaliação com o médico neurologista para ver o que é o motivo dessa dor de cabeça sua. Aí eu falei, não, tudo bem, ok. Aí, que foi aí o que eu falei para vocês, que eu já até pesquisei, né? Já fiz umas pesquisas para saber o preço e achei muito caro. Eu ainda pretendo, eu quero fazer sim uma consulta com o médico neurologista, porque eu tenho tremedeira. Eu tô bem aqui, ó. Se eu botar minha mão assim pra cima, aberta, em questão de poucos segundos começa a tremer. Só que isso é de família, né? Meu pai mesmo é super trêmulo, eu acho que eu herdei isso aqui dele. E eu queria saber, né? Será que eu sou um predisposto a mal de Parkinson? É isso que eu me preocupo, né?
E também pode ser essa questão da dor de cabeça, mas eu ainda acho que, não, que essa minha dor de cabeça não é enxaqueca. Eu pesquisei até a forma como que acontece, as razões de uma enxaqueca não é os fatores que ocorrem em mim. E aí eu mandei, pessoal, eu fiz dois óculos, né? Um eu vou receber daqui 10 dias, é um óculos com, eles chamam de lente, é a lente antirreflexo Blue. A lente antirreflexo Blue, ele tem um negócio azul que é para barrar esses feixes de luzes que a gente recebe da tela do computador, do celular, né? Tanto que o funcionário pegou uma tela lá similar, né? A que eu vou adquirir, e ele usou é uma lanterna bem fininha assim, ele jogou aquela luz, uma luz azul. Aí em volta do óculos eu vi as bolinhas azuis, mas onde tava a lente para baixo, tava cinza assim para baixo. Ele falou: "Tu viu que a luz azul não passou? Pois assim vai ser o seu óculos. Essa luz azul aqui é como se é tipo o que vem do computador. E aí não passa." Uma outra funcionária até falou assim, ela mostrou, ela falou: "Esse, pode olhar aqui esse meu óculos." Ela falou: "Esse aqui já tem uns 2 anos já que eu utilizo desse modelo, desse tipo aqui, eu fez foi diminuiu meio grau do meu óculos, de tão benéfico que é." Ficou, meus amigos, R$ 500. Na verdade, era 580. Era 580 o par de lentes, mas aí como eu paguei no cartão, que lá eles vendem também naquela, tipo nota, né? Você assina as notinhas lá com a loja deles. Não, se tu vai pagar no cartão, então tem um desconto aqui. Eu ganhei R$ 80 de desconto. Ficou 500 no cartão. E eu paguei, como eu tinha feito a compra maior, né? Aí eu digo, mas daqui 10 dias, eu vou ficar 10 dias sem óculos. E eu tenho várias armações aqui. Eu falei: "Qual o desconto que tu me dá?" Pra tu me dar a lente mais simplesinha que tiver com esse grau, só pra mim já ir usando lá. Não, essa aqui eu faço a 200. Olha, meus amigos, somem aí, ó. 500 com 900 conto numa tarde assim, ó. Eu torrei, né? Se for somar com mais a armação, passa de R$ 900. E na mesma hora eu sentei ali, o rapaz já montou o óculos, que é esse que eu tô aqui no meu rosto. Mas assim, meus amigos, como eu me senti melhor. Como eu me senti melhor com essa nova lente. Ontem, na hora que eu tava lá, eu mesmo com aquele óculos na cara, eu tava sentindo tipo assim, uma gastura, aquela coisa ruim em mim. E aí depois que eu vim já usando o óculos novo, tô bem. Ainda há pouco, vamos lá, ainda há pouco, eu fui estudar, né? Depois do almoço. Vou estudar. Liguei o computador, vocês acreditam que quando eu tava mais ou menos com 1 hora e meia de estudo, de repente começou aquela dorzinha fina aqui na testa. Começou a dorzinha fina, o olho. Aí foi quando eu me toquei, eu digo: "Não, que não é só o grau do óculos não, que se fosse, eu podia estar estudando." Aí eu resolvi entrar no YouTube e fui pesquisar, eu botei assim: dores de cabeça ao ler no computador, tipo assim, no computador. E aí eu fui vendo os vídeos, né? Eu fui vendo os vídeos e eu descobri que tem a síndrome, é a síndrome do computador. E eu vi alguns médicos falando que está ocorrendo, como a maioria da população mundial hoje, todo mundo está conectado. A gente fica muito tempo no celular, faz trabalhos. Eu, por exemplo, eu não trabalho o tempo todo no computador, eu leciono, né? Então eu uso livro, eu uso quadro, mas também muita coisa do meu trabalho é feito no computador. São os estudos, são coisas do trabalho, enfim. E eu digo, isso aqui tem. Como é que eu estava bonzinho ainda agora? De novo, eu estava bonzinho, troquei a lente do óculos e eu vou estudar, anotando ali, assistindo a videoaula ali, aí fazendo as anotações, eu começo a ficar com dor de cabeça. Aí eu fui pesquisar e eu achei um médico, deixa eu ver bem aqui. O que foi na. Não, não foi na tela do notebook, deixa eu ver bem aqui se foi no. Eu vou olhar pelo histórico meu bem aqui. Ó, temos aqui a síndrome da visão do computador, Dr. Pedro Cabral, e tem dor de cabeça no computador. Abraces com C, né? Abrace.
2 vídeos eu assisti e o médico deu assim, tipo uma palestra. E ele falando assim, você sente dor de cabeça ao ler? Aí tinha casos lá de no computador, no livro também, a pessoa senta na cadeira, bota o livro aqui, fica com a cabeça baixa, né? Lendo o livro e de repente começa a sentir aquela dor de cabeça. Aí ele, como o meu caso é o computador, ele deu algumas dicas, né? Ele falou assim, olha, quais são os passos para você contornar essa situação aí? Primeiramente, vá no médico ver o grau do óculos, né? Se o grau do óculos não tiver bom, é o primeiro, né? Aí eu pensei, nessa etapa aí eu já passei, já resolvi o problema do óculos. Só falta receber o outro que é melhor ainda, né? Segundo ponto, às vezes você poderá estar em ambiente que está climatizado, o ar-condicionado ele puxa muito a umidade, o ar fica seco, fica muito seco dentro do ambiente e resseca. Que o seu olho tem que sempre estar ali lacrimado, né? Assim, aquela lágrima. E aí, o ar frio mais seco do ar-condicionado pode ressecar o teu olho. E aí você também dá esse problema aí. Ele fala assim da luz, né? A luz que a pessoa recepciona no olho. Tô tentando lembrar o que foi outra coisa. O colírio, né? Ele falou da importância do colírio. Você tem que ter o colírio, porque exatamente, se eu estou num ambiente muito seco, então é preciso de vez em quando estar pingando o colírio ali para amenizar a situação. E outra coisa, ele falou assim, onde que está o seu computador? Falou outra coisa, para que sua cabeça você não sinta dores. O computador ele tem que estar à altura da sua cabeça, numa linha reta do teu olho para a tela do computador. Então, se você de repente está sentado e a tela está muito baixa, né? A tela está mais baixa em relação aos seus olhos e você tem que ficar baixando, né? Você já está forçando ali. Então, pegue livros, né? Pegue livros. Ou então, ele até indicou lá, tem uns suportes que se vende na internet que você bota ali na mesinha para altear, né? E aí coloca o computador em cima, mas você tem que ficar a tela do computador tem que estar no mesmo nível dos seus olhos. E aí foi o que eu fiz, né? O que eu fiz ainda há pouco aqui? Agora essa experiência só daqui uns dias que eu vou poder dizer se funcionou ou não, né? Mas eu já ajeitei, eu parei para vir gravar aqui para vocês, mas já tá ali. Eu coloquei uma pilha de livros e já testei, eu já deixei o notebook tá na mesma altura dos olhos. Eu já lavei os cílios com a sobrancelha. Ontem, quando eu consultei, eu perguntei ao médico sobre a blefarite. Falei, a minha blefarite, como é que tá? Não, tá perfeito, tá limpinho. Seus cílios e suas sobrancelhas estão limpos. Só continue lavando, né? Todos os dias lavar com um shampoo neutro. Então, o que eu fiz? Eu fui lá, lavei os cílios, lavei a sobrancelha e pinguei 3 gotas do colírio. E aí é o meu caso. Olha, o computador estava numa posição abaixo dos meus olhos. Eu estava com a central de ar ligada, porque aqui eu estou vivendo uma época muito quente e seca. O que foi o meu erro? À noite, quando eu vou deitar, eu pego uma jarra de quase 2 litros de água e jogo assim atrás da cama, no chão. Pessoal, é incrível assim, eu jogo, fica molhado assim o piso. Quando é de manhã tá sequinho, às vezes eu vou lá e piso, não tem uma gota, não tem um meladinho no chão. E assim, eu não fico a noite toda com o ar-condicionado ligado. Eu ligo umas horinhas e depois ligo o ventilador. E ainda mesmo com o vento do ventilador, tudo tipo assim, é a umidade, né? A umidade puxa. Eu tiro pelo meu aquário. O meu aquário é um aquário de 100 litros. Aí eu deixo ele bem cheio, quase na tampa, né? Tem a tampa de vidro. Quando vai dando assim, às vezes eu conto 10, 12 dias, meus amigos já perdeu muitos litros de água, já está bem abaixo. Ocorre a vaporização da água. Imagine 2 litros que eu jogo ali no chão, né? Com aquele vento. Com ar-condicionado é muito rápido, muito, muito rápido. Então eu vou ter que tomar algumas precauções aqui. Mesmo que eu estude à tarde, ou em qualquer horário, se eu for ligar a central de ar, eu vou ter que jogar água no piso. Eu estou falando isso porque eu não tenho um umidificador de ar. Eu não tenho um umidificador. Se eu tivesse, depois eu vou dar uma pesquisada aí, mas eu acho que não é muito baratinho não, um umidificador. E é jogar água no chão, deixar os olhos limpos, pingar o colírio e manter o computador numa posição. E outra dica,
O médico falou aqui que, tipo assim, fez 1 hora de estudos, ou no máximo, ele bota lá uma extrapolação máxima, 2 horas. Pare e vá fazer outra coisa, mas essa outra coisa não é ler. Você não vai ler, não vai ficar olhando tela de telefone, e nem fazendo leitura em livro. É tipo assim, é parar mesmo e fazer uma caminhada, é ir pro quintal, é sentar, olhar uma paisagem. Eu vou sentar aqui, vou ficar olhando as árvores, o céu. Olhe para longe. Você tem que deixar a tua visão para longe. Você estava utilizando seus olhos para algo próximo e agora você vai tirar um tempo para olhar coisas de longe. Faça isso 15 minutos, 30 minutos e depois volte. Segundo ele, com todas essas dicas aqui, é possível sim driblar essa dor de cabeça. Tipo assim, evitar que essa dor de cabeça aconteça. Porque pessoal, do jeito que eu tô aqui, se eu não achar uma saída, vai ficar inviável para mim. Como é que eu vou estudar? Como é que eu vou fazer as coisas que eu tenho para fazer aqui? Ah, meu Deus, eu tô assim, caramba. Aí de repente não vou fazer tal coisa, não consigo avançar, evoluir nisso aqui porque minha vista não permite, eu não consigo mais. Isso me trouxe uma preocupação. Mas vamos ver, né? Vamos ver aí. Eu acho que uma parte do problema já foi resolvido. E isso, eu acho que eu tô com essa síndrome. Eu tô com essa síndrome do computador. Ó, eu tô bem aqui gravando para vocês, eu não estou olhando para o celular, né? Só segurando tipo como se fosse um microfone, olhando para longe aqui. E não tô sentindo nada, tô de boa. Mas na hora que eu sento ali que começa a ler, aí o bicho pega pro meu lado. Mas bora ver, né? Se essas dicas aqui vão funcionar para mim. Eu agradeço a todos que puderam ouvir o relato e cuide, meus amigos, cuide do seu bem, que é a sua vista, a nossa saúde, né, de forma geral. Tudo no nosso corpo é precioso. Então, cuidar da saúde dos olhos. Um grande abraço a todos que me ouviram. Eu acho que eu consegui falar tudo que eu estava na minha mente aqui para falar. E é isso. Até breve aqui eu volto novamente aí com mais outra pauta, tá bom? Bye bye. Pessoal, eu até já tinha finalizado aí, né, o conteúdo, mas depois eu me dei conta que uma coisa importante sobre o assunto tratado aí eu não disse, né? E vim aqui mexendo no computador, onde eu vou fazer agora a edição desse conteúdo, eu acabei lembrando, né? Eu teve um inscrito aqui que me mandou uma dica, que eu tenho certeza que essa dica vai me servir muito e eu vou partilhar com todos aqui também. Ele me recomendou, vou colocar o notebook no modo noturno. Olha a minha ideia tempos atrás, o que eu fiz? Eu fui aqui nas configurações do notebook e tipo assim, eu tirei todo o brilho. Eu zerei o brilho da tela e eu pensava assim, não, zerando o brilho, isso não vai afetar, mas acaba que afeta. E eu percebi que eu acho que é tipo assim, é meio complicado me explicar. A retirada do brilho da tela não faz com que a tela deixe de... Porque eu conseguia ver tudo aqui, normalmente. Por exemplo, aí eu segui a dica do inscrito aí, né? Eu fui lá nas configurações e achei o que ele me apontou, que é o modo noturno. Colocar no modo noturno. Então, o brilho ele continua zerado lá, mas eu também botei no modo noturno. Nesse exato momento, enquanto eu falo aqui com vocês, eu gravo aqui para vocês, eu estou diante da tela aqui do computador e ela está bem amarelada. Ela está bem amarelada, que é o formato, é igual ao meu celular. O celular ele fica com um tom amarelado. Eu também comprei uma tela chamada a película 3D, que ela é mais escurecida. Eu digo aqui pra vocês que eu posso passar horas e horas mexendo no meu celular. Eu não sinto dor de cabeça. Eu não sinto nenhum problema. Estava sendo problema pra mim o notebook. E eu fiquei, tem alguma coisa aqui. Por isso que eu tô assim, especulando aqui, né? Fui no médico e tô conversando com vocês. Já pesquisei no YouTube, no Google. Tudo a respeito. Outra coisa, agora à noite eu fui ali fazer um treino na academia. E eu acabei caindo na ficha de uma situação que eu acho que eu tô pecando, eu tô fazendo uma coisa que eu não deveria fazer.
Uma das coisas que eu sei que é muito bom para a saúde dos olhos é a vitamina D. A vitamina D. A vitamina D, que é a vitamina que se pega através do sol, né? Você pega sol. Olha, é o sono, é a imunidade, as vistas. E assim, é o momento vergonha agora falar para vocês aqui. Desde que eu entrei de férias, desde o dia 1º de julho, eu falo que eu tô assim, exacerbando na minha preguiça aqui, sabe? Porque eu quase não tô saindo de casa, eu tô ficando, ou seja, eu tô falando já nas horas aqui do dia 14 de julho, tô na metade do mês praticamente. E assim, eu até agora eu não fiz uma caminhada, eu não acordei cedo, todo dia eu fico acordando tarde, às 9, 10 da manhã que eu levanto. E aí depois eu me toquei disso aí, eu fiquei essa falta de uma atividade aeróbica, de sair de manhã cedo, fazer uma caminhada, né, pegar aqueles raios solares cedo. Tudo isso aí influi. Olha, é tão tanto assim que eu tô aqui em casa e eu tô assim, tipo. Parece que quanto mais eu fico na preguiça, mais preguiça eu tenho, mais desânimo eu tenho. Meus amigos pra mim ir de noite pra aquela academia. Eu tô indo treinar, eu sempre tô indo à noite, né? Mas é uma falta de coragem, aquele desânimo. Parece que tá pior do que quando eu tô trabalhando, né? Mas eu já fiz eu tô com uma meta aqui na minha cabeça. Eu vou botar o celular pra despertar bem cedo, amanhã. E hoje ainda, né? É meia-noite. Eu vou fazer um propósito aqui, tipo como se eu tivesse que trabalhar. Eu vou acordar cedo e vou fazer uma bela de uma caminhada. Caminhar aí pelo menos 8 km de manhã. Eu faço um circuito de 4 na ida, 4 na volta, né? 8 km, pegar sol. Tanto que eu vou deixar pra sair por volta de 6 da manhã, que aí na volta eu pego um solzinho bom, né? Chegar umas 8 da manhã aqui em casa. E eu acho que é pegar esse sol e fazer o aeróbico. Caminhar mais, né? Se eu puder, esses últimos 15 dias que eu terei ainda de férias, eu vou ficar caminhando cedo. E eu tenho certeza que isso vai me ajudar, porque é bom, eu não vou mentir pra vocês, assim, é muito bom ficar na preguiça aqui do acordar tarde, né, não fazer quase nada. Tipo, durmo, acordo, aí vou comer, aí deito na rede. Eu só fico pensando assim, digo, enquanto eu tô no bem bom, enquanto eu estou no bem bom aqui, as bonitonas estão lá com as crias dela lá, né? O pessoal pensa numa mulher que odeia férias, férias é mãe de aluno. Quantas vezes eu já escutei mães de aluno, né? Odiar, assim. Uma vez uma falou numa reunião: eu tenho fé em Deus que o governo ainda vai criar uma lei para acabar com férias em escola, sabe? Tem que ser de janeiro a janeiro. O professor fica ganhando aí sem trabalhar, o professor tem 2 férias no ano, e aí menino fica em casa dando trabalho. A minha língua costa para dizer assim: mulher, por que que tu abriu o teu rabo para parir? Se tu não gosta de criar, não queria ter trabalho com menino, fizesse igual eu, pois eu não tenho nenhum. Digo, eu não tenho nenhum, que eu não quero. Quando eu chego na minha casa, ó, sossego, não quero menino gritando no meu pé do ouvido. É porque dá trabalho, meus amigos, menino dá trabalho. Então, assim, elas quiseram ter, mas assim, não quer ter. É o que a gente sempre fala, né? Ela quer ter o benefício, mas não quer ter a responsabilidade. Isso aí não é nem. Isso aí é mais um status, né? O status de mãe. Sou mãe. Sou uma mãe. Enfim, está aí. É o que eu pretendo fazer. Eu quero também deixar um agradecimento aqui ao meu inscrito, Beta Simon. Agradecer o Beta Simon aí pelas dicas que ele me deu. Já há muito tempo ele vem me dando dicas sobre alimentação, sobre saúde. Ele não é nutricionista, sim, mas é quase igual, né? O cara tem um bom conhecimento aí nessa área aí da nutrição, como se alimentar corretamente. E eu deveria estar falando isso só para ele lá, mas eu vou falar aqui para ele, para todos, né? Porque poderá servir para todos. Eu digo assim, que uma dica, uma informação preciosa que ele me passou, eu botei em prática e eu estou colhendo já os benefícios. Ele me aconselhou a evitar alimentos com trigo. Há muitos meses atrás, pessoal, eu estava numa época que eu falo que aquilo não era gordura, aquilo era inchaço na minha barriga, porque eu comia pão francês, eu comia bolo, comia macarrão, eu comia muitos alimentos feitos com trigo.
E ele me passou. Eu já, na verdade, teve até uma mulher, tinha uma mulher que me acompanhava aqui. Pessoal, só um momento, deixa eu fechar bem aqui uma porta, peraí. É porque a porta do banheiro ali estava aberta, e aí como eu tô com o ar ligado, o vento, em vez de circular no quarto, fica entrando para ali, né? Desculpa a interrupção. É, eu tive uma inscrita aqui, uma mulher, foi acho que é a única mulher aqui que já andou conversando comigo, eu nem lembro mais o nome dela. Sumiu, né? Nunca mais ela me abordou aqui. Mas assim, eu me lembro dela me mandar links de vídeos do Dr. Laí Ribeiro. Acho que é isso o nome, Laí Ribeiro. E ela falava, olha, corta o trigo, corta alimentos com trigo, que isso aí inflama demais o organismo, o sistema digestivo, incha, faz retenção de líquidos. Você vai ver o tanto que você vai se sentir melhor. Então não é que eu cortei totalmente, assim, mas olha, sei lá, tipo uma vez na semana, às vezes eu boto um pouquinho de macarrão. Eu penso num homem que gosta de macarrão, sou eu. Eu amo macarrão, mas eu, por conta de eu saber os malefícios do trigo, eu tô evitando, né? Lá um dia eu boto, um pouco. Eu falo assim, é porque a minha mãe, ela é consumidora de trigo. Todo dia ela faz macarrão pra ela, mas eu não como. Aí às vezes um dia na semana eu vou lá e tiro um pouquinho, né, pra mim. E olha, bolo eu cortei, salgado, sei lá, uma vez no mês. Tem dia que bate aquela vontade, eu encosto numa lanchonete, eu compro um pastel, que é gostoso também, é feito do trigo, né? Como aquele pastelzinho, mas uma coisa é a gente comer um item feito do trigo lá um dia, outra coisa é uma alimentação diária, né? Rotineira, todo dia alimentação com trigo. Então eu cortei o trigo da minha alimentação e olha, eu digo assim pra vocês, eu não tô com minha barriga, não vou dizer que minha barriga tá lisinha, né? Igual igual os jovens aí, né? Ainda tem sim uma camada lipidinosa aqui, gordurosa, mas não se compara à época que eu tava comendo trigo, aquela barrigona roliça, inchada, né? Aqui tá realmente uma camada de gordura, mas bem menos. Todas as minhas roupas, minhas calças, eu tenho roupa aqui que agora eu tô tendo que botar cinto. Eu tenho que prender no cinto, senão fica escapando aqui, né? Apenas com controle alimentar. Eu posso dizer para vocês assim que dos carboidratos eu ainda tô com um probleminha com o arroz ainda, né? Eu não consegui ainda adequar corretamente a ingestão de um carboidrato. O Beta Simon me indicou a mandioca, né? A mandioca cozida, comer no café da manhã, comer no almoço. E aí o que eu ficava esquecendo, eu vou no supermercado, vou na feira e não lembro de comprar, só fico naquela, mas a partir do momento que eu lembrar, eu vou estar trazendo a mandioca para fazê-la cozida aqui e substituir o arroz. Eu ainda estou fazendo consumo de arroz em pequenas porções, porque eu acho que eu já falei isso uma vez e vou repetir aqui. Eu já tentei fazer uma dieta, essa dieta tem um nome, mas eu não lembro agora, que é aquela dieta assim, vou cortar o carboidrato. Vou cortar, e aí eu ficava assim, eu vou comer tipo só o pão integral uma vez por dia, comer umas fatiazinhas de pão integral e acabou. Nada de carboidrato, mas não funciona comigo, não funciona. Até quando dá, um dia passa, 2 dias passa, no terceiro dia, meus amigos, bate uma fraqueza, bate uma coisa ruim, começa a me dar até tontura às vezes. Então, assim, baseado na minha experiência e até no que eu já vi também, eu já vi nutricionistas falar que não adianta, é a dieta que você não vai dar conta. Essa dieta de cortar 100% carboidrato, ou quase 100% não funciona. Tem que comer o carboidrato, mas é escolher os carboidratos corretos, né? Então, eu tô tem um tipo de carboidrato que eu tô diariamente consumindo nos lanches. Eu adotei a tapioca. Aqui a gente chama tapioca de tem um outro nome. Eu não vou lembrar, deixa a tapioca mesmo. Que é o famoso beiju, né? A gente chama o beiju. Então eu faço muito, eu como beiju de manhã, no café, eu como beiju no lanche da tarde. É um carboidrato que, até onde eu sei, ele não engorda, ele não é hiperglicêmico
e não abusa. Eu como todo dia, quase todo dia aqui eu abri mão do cuscuz, né? Eu era muito de comer cuscuz de milho, de arroz, como uma vez na semana, por exemplo. Lá um dia eu faço um cuscuzinho como, mas o negócio aqui é o beiju. Então eu tenho feito consumo de beiju e as frutas, sempre acompanhando a fruta, né? E o beiju eu tô colocando azeite de coco babaçu, que eu trouxe lá do Maranhão. Em vez da margarina, eu coloco uma, 2 colheres de azeite de coco. E assim, é um projeto também que eu tenho para frente aí, não vai sair barato, mas é tentar cortar ao máximo o óleo de soja da minha alimentação. É uma tentativa, meus amigos, assim, de fazer a coisa. Esses dias eu vi um vídeo aqui em que a pessoa falou assim: você já prestou atenção que os seus avós, os seus velhinhos lá, antepassados, né, que comia com gordura de porco, que usava rapadura para adoçar a rapadura, o mel, eles viviam 80, 90 anos. E aí a pessoa fez uma pergunta, foi um médico que fez esse vídeo. Ele perguntou assim: por que as pessoas estão morrendo tanto de infarto, de câncer nos dias atuais, sendo que décadas para trás, numa época que a medicina nem era tão avançada como hoje, as pessoas viviam. Pessoal, meu avô por parte de pai morreu com 87 anos e minha avó paterna morreu com 80. Eu digo que a minha avó, se ela tivesse seguido mais as regras do médico, ela teria vivido mais, é porque ela era muito. Ela não seguia muito o que o médico recomendava e ela já estava com a saúdezinha frágil e acabou não seguindo muito e veio a falecer, né? Morreu tipo um infarto, mas infarto mesmo. Morreu igual um passarinho. Mas viveu muito, 80 anos. Hoje eu fico assim, caramba, eu acho que essa geração nova agora vai ser poucos que vão chegar nos 80 anos devido a tantos males, tantas coisas que prejudicam a saúde da gente. E esse médico falou assim: olha, depois eu vou te dizer, sabe por que que hoje está se morrendo tanta gente de infarto? O óleo de soja, esses óleos vegetais, né? Canola, soja, girassol. Ele citou que tem uns que diz que é de uma coisa, mas tem soja misturado. Aquele óleo de girassol mesmo, acho que sei lá, 70, 80% dele é óleo de soja e um pouquinho misturado ali de girassol. Então, segundo ele dá uma explicação que eu não sei falar aqui, mas aquilo ali é o causador de muito infarto nas pessoas hoje em dia. E o consumo de açúcar, esse açúcar refinado é o que mais faz as pessoas desenvolver o câncer. É o açúcar somado a outros fatores, o estresse, é uma vida desregrada, alimentos processados, né, industrializados. Tem um nome lá que chama, eu nunca consigo lembrar direito, mas enfim. E aí, essas duas coisas aí que tem feito a humanidade aí perecer, principalmente nós aqui no Brasil, né? Mas se a gente vai adquirindo conhecimento e puder ir mudando esses hábitos, façamos, façamos essas mudanças, né? Eu estou disposto a isso, eu tenho feito devagarzinho, não é fácil quebrar esse vício que a gente tem. Olha, que eu tô falando que eu tô fazendo, mas não pense que tá sendo fácil, não. Você acha que minha boca não fica salivando? Aquela vontade de comer um bolo, eu falei pro Simon um dia, eu falei: meu amigo, aquele pão francês, tem um lugar aqui que eu comprava, aquele pãozão grande assim, chega aqui, eu frito o ovo, né? Eu passo o ovo no azeite, um ovo mexido com bacon, corta os cubinhos ali, deixa fritar e passa aquele ovo e bota dentro do pão. Eita, diabo. 2 pão daquele ali, com ovos mexidos, é um almoço. Um copo de suco ali de fruta é um almoço. Cansei de fazer, eu comia muito isso aí aqui em casa. Café da manhã, lanche da tarde, às vezes à noite também. Mas eu tive que abrir mão. E eu falo pra vocês, eu tô colhendo os benefícios, assim. Hoje eu tô com minha barriga totalmente assim diferente do que eu estava antes. Aqui, se eu emplacar um exercício aeróbico frequentemente, fizer caminhada, com uma corrida, alguma coisa assim para suar, ligeiro minha barriga vai estar quase igual a barriga de um atleta, né? Secarei esta gordura que tem aqui. Não é, pessoal, não é bem só estético. O estético assim, eu fico mal
quando eu tô barrigudo, porque fica feio demais aquele bucho. Você veste uma camisa, tá aquela pança zona na frente, aquilo me incomoda, né? Mas eu sei também do malefício, a gordura visceral, para nós homens, não é saudável. Não é saudável. Aquilo ali desencadeia tanto problema, diabetes, é o mau funcionamento do pâncreas. Então, nosso corpo é uma máquina. Nós somos uma máquina e eu lembro quando eu era da igreja, na igreja eles ensinavam assim, que nós éramos mordomos de Deus, né? Nós éramos mordomos de Deus. E como que era esse mordomo? Onde que atuava essa mordomia, né? É esse nome mesmo que fala, né? Mordomia. A mordomia cristã, ela vem em vários aspectos, né? Envolvia a questão do dízimo e da oferta, dos bens, da saúde, da vida espiritual, era várias coisas. Mas, por exemplo, no campo da vida física, do corpo físico, eles dizem assim, ó, Deus lhe deu esse corpo para você cuidar dele. E aí Deus espera que você faça isso, né? Que você cuide bem desse corpo. E aí tinha-se um argumento, que era o habitar do Espírito Santo. Eles falavam, o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Como que o Espírito Santo de Deus vai habitar em você num corpo sujo, um corpo mal cuidado? E aqui eu tenho muitas críticas à questão religiosa, mas uma coisa que eu tiro o chapéu, eu sempre falarei bem da Igreja Adventista, que eu fiz parte por 23 anos, os conselhos de alimentação. Se você, de repente, não tenho condições de pagar um nutricionista e tal, mas eu queria umas dicas, pode procurar o pessoal da Igreja Adventista, desde livros, vídeos, tem muita coisa boa, excelentes, sobre a alimentação da Igreja Adventista. Até da medicina natural, tem muitos adventistas que trabalham mesmo com a fitoterapia, que são os tratamentos naturais à base de plantas e também a correta alimentação. E aí tudo isso, até a saúde, isso aqui, o vídeo de hoje foi falando aqui sobre a questão dos olhos, né, da nossa visão. Ela é um item do nosso corpo, inclusive muito delicado. Eu cresci ouvindo que são duas partes muito finas, muito delicadas no corpo da gente, são os olhos e o coração. Qualquer coisinha você bota a perder. Né? Então, os olhos e o nosso coração também dependem de um bom cuidado. Eu cresci também ouvindo que, eu falei da vitamina D, que também a cenoura, né? A cenoura é um alimento muito bom para a saúde dos olhos. Ela tem uma substância lá que favorece a conservação da visão. E eu, quase que diariamente, eu como cenoura. Eu como a cenoura cozinhada no vapor. Todos os dias eu corto ali uma porçãozinha, feito os cubos, e de beterraba e cenoura. Eu faço uma quantidade que dê para o almoço e a janta, por exemplo. E todos os dias eu consumo, né? Tem dia que eu não como, às vezes quando passa 3 dias aí abusa, aí eu pulo um dia, depois um dia, 2, aí eu volto a comer de novo, porque principalmente a beterraba ela abusa, né? Você comer todo dia, lá um dia, lá uma vez no mês, assim, eu faço às vezes uma maionese. Eu gosto de uma beterraba com cenoura passada um pouquinho ali na maionese, é muito gostoso. São os prazeres que dá para se ter lá um dia, né? Enfim, meus amigos, agora sim, eu acho que o que faltou eu ter comentado aí, eu acho que eu consegui reiterar aqui e tá aí, né? Um conteúdo para vocês. Deixe os seus comentários, deixe o seu feedback. Vai ser de grande valia para mim e para todos nós aqui. Eu considero que somos uma comunidade. Aqui estamos aqui para nos ajudar. Receba meu abraço aí, cada um. Bye, bye.